Saudações a todos, boa noite a todas e todas, bem-vindos e bem-vindas aqui nessa noite para a gente falar sobre um tema super importante, que é sobre a autotransformação. Aqui em nome do Instituto Integral Brasil, eu sou a Vanessa Franco, sou psicóloga, sou membro do Instituto Integral Brasil desde o ano de 2016 e estou aqui agora, né, sendo anfitriã do Instituto Integral para poder falar com duas pessoas aí que estão se colocando à disposição da comunidade para trazer esse tema através de um curso que a gente vai falar sobre ele hoje também. E agora a gente está deixando aqui o campo aberto para poder ter com vocês um momento de diálogo nessa noite. Então fiquem super à vontade para ir se colocando suas interações, as questões que vocês tiverem ao longo dessa conversa, nessa noite, para a gente trazer no final da live, tá? Aqui no chat, e a gente poder levar tanto para a Eliana quanto para o Guilherme as questões que a gente for falar sobre transformação, a autotransformação. Então, é uma honra estar aqui em nome do Instituto, recebendo todos vocês que se interessaram no tema, se interessaram aqui pelas pessoas que vão estar dialogando com a gente. Então, vamos deixar aberto para a gente colocar primeiro qual que é o tema que a gente está tratando hoje, né? Que é vivenciando a autotransformação, teoria e práticas de vivência no corpo, nas emoções, na mente, na alma e no espírito. Então, não é pouca coisa o assunto. Como é que a gente se transforma é realmente o que a gente vai acompanhar dentro desse curso que a gente está vendo aí, sobre Grow Up, Wake Up, Clean Up, Show Up e Open Up. É a mais atual linguagem aí da teoria integral para favorecer essas, com práticas, né? Essa transformação. Então, estou convidando aqui, abrindo já o nosso encontro, os dois participantes da noite. Vou já antecipar, vou convidar primeiramente a Eliana Bertolucci, vou falar um pouquinho sobre quem é a Eliana, e antecipo dizendo que a Eliana, ela foi a minha professora, minha supervisora, e foi ela quem me apresentou a teoria integral, foi em 2002 que ela me apresentou a teoria integral, quando eu estava na faculdade de psicologia na PUC São Paulo, e fiquei apaixonada e quase que aliviada, porque afinal de contas a teoria integral realmente acomodou meu coração, que gostava de todas as teorias e me sentia totalmente isolada, porque tinha que escolher uma só. E aí, quando a Eliana apresentou o livro Espectro da Consciência, e que cada cor do espectro servia a um nível de consciência diferente, a uma teoria diferente, aí sim a conversa começou a ficar um pouco mais coerente dentro da graduação. Então, é uma honra te receber aqui, Eliana. Você que é uma pioneira dentro né, da história da teoria integral aqui no Brasil, não tenho dúvidas, e chegou o momento de você se fazer vista para a comunidade, da comunidade te conhecer. Eu vou ler aqui brevemente seu currículo. A Eliana, ela é graduada psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela possui doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Sorbonne. Ela lecionou PUC, né, na PUC, nos cursos de psicologia transpessoal, psicologia genética, psicologia do adolescente, desenvolvimento interpessoal. Eu fiz todas essas aulas com a Eliana, dentre outras aulas que você deu, inclusive, né, sobre teoria integral. Ela é autora do livro Psicologia do Sagrado, e onde ela desenvolve os princípios da psicologia transpessoal e da abordagem integral dentro dos processos de psicoterapia. A Eliana também fez curso de formação com o grande psiquiatra, autor e filósofo Stanislav Grof, lá no Instituto Esalen, na Califórnia, e ela atualmente atua num curso de especialização em transpessoal e também em atendimentos individuais. Além de tudo, a Eliana é praticante de Siddha Yoga e de meditação há muitos e muitos anos. Então, vou dar a palavra brevemente para você, enfim, dar o seu oi para a comunidade e depois a gente tem um tempinho para falar mais sobre quem é você na teoria, dentro da abordagem integral. Eliana, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Vanessa. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite, Rafa, boa noite, Bia. Boa noite, Guilherme. Nós que estamos propondo esse curso, que é muito interessante.
e é um curso que ele sintetiza uma série de coisas que faz tempo que eu reflito sobre ela. E é exatamente assim que eu me situo dentro da teoria do Ken Wilber, que é uma possibilidade que a gente sempre tem de entender as coisas de uma maneira melhor. Então, eu estou muito contente de estar aqui, quero agradecer também o Instituto Integral e todo o trabalho do Instituto. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, Eliana. Então, agora eu chamo o Guilherme Franco. Deixa eu ver a carinha do Guilherme aí, vamos ver. Tá aí o Guilherme. Enquanto eu falo, daqui a pouco você já desmuta o seu. Aí já desmuta seu microfone. O Guilherme Franco, apesar de ser franco, o Guilherme Franco ele não é meu parente direto, estamos tentando descobrir qual que é a linhagem que nos conecta, mas pelo menos já me coloquei à disposição de ser parente de segunda camada, falando em linguagem integral. Então, essa família eu realmente me interesso fazer parte. Guilherme, vou começar com as minhas palavras. O Guilherme Franco, ele é uma pessoa que dentro do grupo de WhatsApp da comunidade integral, quem não faz parte, procura aí fazer parte, né? A gente tem como liberar esse acesso, né? Para quem não fizer parte do grupo, faz a comunicação com a gente. Mas o Guilherme Franco, ele é um protagonista ali no grupo, né, Guilherme? Você se coloca bastante nas discussões, de vários temas, então ele tem uma linguagem extremamente apropriada da abordagem integral, e é um prazer, né, agora colocar você com a cara à mostra em tempo real para a comunidade conhecer, para quem não se identifica necessariamente com eu, sou membro da comunidade, mas que está aqui em nome do tema, seja muito bem-vindo, Guilherme, vou falar agora sobre o seu currículo, tá? O Guilherme, ele é pioneiro no Brasil em adotar a abordagem integral para o tratamento de dependência química, aplicando com sucesso esse modelo da teoria integral, da abordagem integral com essa população. O Guilherme, ele também é autor do livro A Viagem de Volta, onde conta, né, a trajetória dele como dependente químico, e ele descreve o seu modelo de tratamento alicerçado na abordagem integral do Ken Wilber. Não é pouca coisa essa transformação aí, hein? O Guilherme, ele fez curso básico de abordagem integral no Instituto Evoluir, e ele passou por um processo de coaching integral com a Gabi Picciotto, né? E que também é bastante conhecida, né, dentro da abordagem integral, dentro da comunidade integral. Além de tudo, ele é idealizador e administrador do Espaço Telos. Boa noite, Guilherme, oficialmente. Seja bem-vindo aí. Dê o seu oi para a comunidade para a gente liberar esse assunto. Tá joia. Olá, então, né? Olá a todos. Obrigado aí pela recepção, né? A gente está podendo aí trabalhar junto com o Instituto, né? Isso é muito bacana. Estou super feliz aí, né? Com essa integração que a gente está fazendo, né? Eu e a Eliana, a gente se conheceu ali no grupo, né? No grupo da comunidade integral. E eu chamei um pessoal, né, para formar um grupo de estudos e de práticas e tal. E aí, no final das contas, acabou sobrando eu e a Eliana, né? A gente se deu muito bem, né? Muitas trocas e tal. E aí foi indo, a gente acabou formatando esse curso, né? Então, a gente está super feliz, né, com essa, né, com essa possibilidade que a gente está tendo aí de trabalhar com o Instituto e com o pessoal. Muito bom. Muito bom, Guilherme. Bom, então eu estou aqui honrando totalmente a participação de todos vocês que se disponibilizaram a estar com a gente nessa noite ao vivo. Aqui os três na tela, e me sinto sortuda, né, de estar com praticamente a minha madrinha, né, que me batizou dentro da abordagem integral, e o meu mais novo parente que eu acabei de conhecer. Então, roda aberta, quero agora fazer um... Como é que é? Fala, Guilherme. O parente da segunda camada. Meu parente de segunda camada já é o primeiro, né? Então, agora a gente vai abrir essa roda que é dessa família de interessados em autotransformação, e queria pedir uma palavra de vocês, assim, para a gente começar a tornar familiar essa linguagem que a gente vai trazer sobre a autotransformação, perguntando primeiro para você, Eliana, fala um pouquinho com as suas palavras, né? Você dentro da abordagem integral, como foi essa descoberta, e a gente começar a se alinhar, assim,
em qual que é o repertório que a gente tem aqui de comuns a essa linguagem da abordagem integral. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu conheci o Ken Wilber já faz mais de 30 anos, quando eu fui fazer o curso com o Grof em Esalen. E eu, como você, né, fiquei muito admirada de perceber o alcance da teoria dele, né? E eu, no início, quando eu escrevi meu livro, tal, eu estava, e continuo, né, ligada à psicologia transpessoal, né, teoricamente, inclusive, né, no sentido de que uma psicologia que você consegue perceber uma dinâmica que vai além do seu eu pessoal, né? Transpessoal é mais ou menos isso. Então, essa ideia da transpessoal, ela foi trazendo para a psicologia já vamos dizer assim, um contexto, né, para pensar a transformação humana de uma maneira muito diferente, muito nova. Porque nas psicoterapias clássicas você tem mais a cura do indivíduo, né? Que é importante mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas, além disso, nós temos o quê? Um recurso muito maior através, no caso, na época, das experiências transpessoais, né? Que foram trazidas para dentro da psicologia e que depois o Wilber foi colocando isso dentro da abordagem integral. Então, desde o meu livro, que eu tenho essa admiração e vamos dizer assim, essa vontade sempre de divulgar a capacidade de transformação humana, né? Então, essa transformação que é um tipo de alquimia que o ser humano é capaz de passar, né? Desde a infância, né? E a vida dele, e quando ele se propõe, né, a se transformar e a expandir a consciência, ele tem uma série de recursos para isso. Então, a Transpessoal começou a trazer esses recursos e o Wilber, ele expandiu isso de uma maneira assim, muito incrível, né? Ele chamou o que era transpessoal, ele chama de integral, né? E ele consegue explanar, né, uma série de elementos que fazem parte do teu desenvolvimento que a gente nem sabia, né, que tinha direito, né? E ele consegue fazer também com que a gente perceba o alcance das práticas, né? Então, eu acho muito importante. Eu sou assim, integral, né? E o assunto do Ken Wilber também é transformação, né? Ele está preocupado. Inclusive, eu admiro muito ele pessoalmente, porque é uma das pessoas mais compassivas que eu conheço. Porque o Ken Wilber, você vê que a cada frase que ele faz, ele está fazendo um esforço para que as pessoas ouçam e façam alguma coisa para elas mesmas crescerem, né? Então, eu acho que a vida humana é muito preciosa, tal, e a integral, ela enfatiza isso, né? E aí que eu me coloco, né, dentro desse movimento. Maravilhoso, já tocou o coração aqui. Guilherme, então agora com você, conta um pouco o seu contexto dentro da abordagem integral, né, para a gente daí seguir o assunto da transformação. Desmuta o seu microfone para a gente. Eu sabia que eu ia esquecer. Então, hoje em dia, então, eu já trabalho com a teoria integral, né? Eu faço um tratamento para dependência química e eu utilizo a abordagem integral como ferramenta, né, de recuperação para esses dependentes químicos. Então, eu uso todos os elementos da teoria, né, de forma prática a recuperar esses indivíduos, né, voltar a ter a sua própria vida, ter uma perspectiva de vida, né, legal. Então, assim, eu posso ver na prática, né? Pude ver isso na prática, né? A teoria, né? Transformando a vida das pessoas, né? Você aplicar ela, né? De maneira com que aquilo surta um resultado efetivo, né? Recuperando, né, aquele indivíduo, né, na sua parte física, na sua parte emocional, na sua parte mental, na sua parte espiritual, né? Então é muito maravilhoso isso, né? É muito maravilhoso. E assim, eu não conheço há tanto tempo assim a teoria integral como a Eliana, mas eu conheço já há um bom tempo também, desde 2010, mais ou menos.
Na verdade, eu já fazia lá minhas integrações, eu já sentia essa necessidade, né, de integrar filosofia, psicologia, espiritualidade, ciência. Eu já vinha nessa busca, né? E aí, quando eu conheci Ken Wilber, eu já utilizava a palavra integral, para vocês terem uma ideia. Então, foi um negócio muito louco, assim, encaixou muito bem, assim, quando eu descobri, né, Ken Wilber. E aí, nossa, eu achei maravilhoso, né? Achei maravilhoso, eu nunca mais larguei essa ferramenta, né? E ela, assim, ela orienta você no seu dia a dia, né? A partir do momento que você aprende ela, que você apreende, que você meio que faz o download, vamos dizer assim, né? Aquilo torna-se o modo de você enxergar a vida, né? Você começa a enxergar a vida através das lentes, né? Das lentes da teoria integral, né? Então você começa a enxergar as dimensões, os níveis, né? Todos esses elementos, né? Eles começam a fazer parte de você, né? Parte do seu modo de ver a vida, de ver a si próprio, né? E de se orientar, né? Sei lá, vamos fazer uma prática relacionada ao corpo, à mente, ao espírito. Então a gente sempre está conectado a isso, a importância disso, né? Para que a gente possa realmente ter uma vida mais satisfatória e explorar realmente todos os aspectos que ela envolve. E para mim é maravilhoso. Eu recomendo, vamos dizer assim. Recomenda e realmente vocês estão propondo isso, né? Até através do Instituto para as pessoas com as experiências que vocês têm, tanto de autotransformação quanto de estudo, né? E de relação com a abordagem integral. Queria ouvir, Eliana, conta um pouquinho para a gente assim, como que vocês chegaram nessa ideia de oferecer, né, de pensar numa proposta que tem esse tema, que leva esse tema e da forma como vocês organizaram isso. Aí é bom que quem está ouvindo já vai conseguindo levar essa reflexão para aquilo que pode também se beneficiar através do que vocês estão propondo, né? Então, eu vou falar um pouquinho e depois eu deixo o Guilherme completar. A gente queria, teve uma pretensão, vamos dizer assim, né, de fazer um curso que fosse curto, né, 8 aulas, né, são 8 aulas, e também completo, utilizando essa conceituação mais recente do Ken Wilber, que ele divulgou no livro Meditação Integral. Então, ele conseguiu fazer uma síntese, né, de vários aspectos, propondo, né, práticas diferentes para cada um desses aspectos. Então, isso é muito interessante porque ele completa, né, ele é bem completo. E o curso, então, ele tem um pouco essa ideia de inspirar as pessoas, né, a verem a si próprias, né, como seres mais completos e adquirir ferramentas, né, que possam introduzir a pessoa a isso. É claro que a gente não tem a pretensão de ficar dando todas as práticas, quer dizer, não tem, a gente vai basear em meditação integral e prática de vida integral, né? Então, a gente selecionou algumas vivências, então cada aula vai ser uma parte teórica, uma parte prática, né? Para estar como se fossem portas, assim, né? Como se fossem convites, né? Para a pessoa, então, e ela mesma percebendo como que ela pode fazer a prática daquele aspecto, né? Você quer colocar um pouquinho, Guilherme? Sim. Então, assim, é um curso assim, bastante completo, né? Como a Eliana colocou. A gente foi, aos poucos, né? A gente foi chegando nesse modelo, né? A gente, de início, a gente não sabia muito bem também como é que a gente ia bolar isso daí, né? De início era um grupo aberto, a gente queria fazer uma coisa assim, até mais um grupo só de estudos e tal, mas aí no final das contas a gente foi formatando
um curso mesmo, né? Com começo, meio e fim, né? Utilizando todos os elementos, e aí a gente resolveu utilizar esse formato mais atual, né? Que o Wilber hoje está disseminando, né? Que ele utiliza esses termos, né? Em inglês, que é grow up, wake up, show up, clean up e open up, né? Que na realidade ali você sintetiza todos os elementos, toda a obra dele, vamos dizer assim, está sintetizada nesses 5 elementos, né? Antigamente a gente falava quadrantes, níveis, quadrantes, estados, tipos e linhas, né? Agora a gente tem esse novo formato, então a gente optou por esse formato mais atual. Então é isso, a gente vai trabalhar todos os elementos da teoria integral, né, na sua forma teórica e na sua forma prática, né? Então é bem completinho, assim, claro que é uma síntese, né? Mas com certeza é para transformar, né? Porque a gente vai, vamos dizer assim, mexer com todas as dimensões do ser humano, né? Porque esses elementos nada mais são do que as dimensões do ser humano, né? Então, são os estágios de consciência, os níveis de consciência, né? Os quadrantes são as dimensões, né? Então, assim, para usar um termo que o Wilber usa no livro, né? A gente vai desenterrar os mapas ocultos, né? Esses mapas ocultos que a gente tem dentro da gente, a gente vai tornar eles conscientes, né? Vai tornar eles conscientes. Então, a gente vai buscar dentro da gente, né, todos os nossos níveis de consciência, todas as nossas dimensões, objetivo, subjetivo, intersubjetivo, né, as nossas linhas, né, e também a sombra, né, que é desse material que fica reprimido e que a gente precisa né, acessar eles, né? Então, desenterrar todos esses mapas ocultos dentro da gente e trazer a consciência e a parte espiritual também, né? Que também, às vezes, a gente não tem essa conexão toda, né? Que a gente é, na realidade, né? Essa nossa parte espiritual, e a gente vai também buscar criar essa conexão, né? E desenterrar também esses mapas que às vezes estão ocultos dentro da gente, né? Então a gente vai trabalhando todas essas dimensões, né? Então, Perfeito. é isso. Para a gente até explicar melhor, assim, né, para as pessoas, vou até pedir para a gente colocar os 2 livros que eles se inspiraram, que são livros mais atuais, né? O Meditação Integral e a Prática de Vida Integral, que né, tá inspirando o formato do trabalho que vai ser oferecido. E é realmente um desafio, né, fazer um trabalho como esse, que é o completo e, ao mesmo tempo, de uma forma de síntese, né? E eu acho que essa é uma experiência bem interessante, porque hoje em dia as pessoas estão tão ocupadas, estão fazendo tantas coisas, estão tão dispersas, mas ao mesmo tempo estão buscando tanta transformação, né? E as coisas precisam ser ajustadas no dia a dia, no cotidiano, e às vezes não dá para fazer, não dá para ler a obra inteira do Ken Wilber, né? E a gente também precisa de mediadores muitas vezes, e às vezes não dá para entrar num processo terapêutico, né, para poder fazer o trabalho. Eu acho que essa é uma oportunidade tão interessante que realmente é o momento aqui da gente poder explorar. E voltando um pouquinho para você, Eliana, o Guilherme já deu assim uma noção para a gente ter de como que vocês vão trabalhar, né, esses temas, mas explica um pouquinho quais são essas dimensões, porque o nome a teoria, né, integral, e as práticas com vivências no corpo, nas emoções, na mente, na alma e no espírito. Aí eu fico pensando, eu como público, né, como como é que eu vou fazer isso, né, no espírito, no corpo, nas emoções, quem não conhece a abordagem integral. Então, assim, como é que eu vou vivenciar isso? Como é que vocês estão propondo isso? A gente vai utilizar várias meditações, né? Basicamente a parte teórica e a meditação. Então, a união da parte teórica com os exercícios, a gente está procurando, né, que a pessoa possa realmente ter mais confiança nas práticas que ela faz
e também entender melhor a teoria que embasa determinadas práticas, né? Fazer uma relação bem interessante entre a teoria e a prática, né? A gente não vai poder ver tudo, imagina, sobre espírito. A gente vai fazer algumas vivências, né, ligadas a esses conceitos do Wilber, mas que englobam esses aspectos, né? E nós achamos importante, na medida que a pessoa compreende melhor o que uma prática é para ela e entende melhor, teoricamente, aquela prática, né? Ela pode aproveitar muitos contextos da vida dela para fazer essa prática ou para entender a relação de uma coisa com a outra. Porque muitas vezes o que a gente faz em meditação, você faz uma meditação e você acaba, às vezes, no decorrer dos anos, fazendo de uma maneira meio automática, você não consegue entender direito a dinâmica. E eu acho interessante que, nesses com os conceitos do Wilber, né, de a sombra, por exemplo, né, ele consegue, exemplificando, né, consegue dar um exercício em que rapidamente você entra em contato com aquilo que está reprimido, que é uma coisa difícil, mas ele bolou um jeito, né, e na medida que a pessoa percebe aquilo que está pressionando ela, porque quando você tem alguma coisa reprimida, o que acontece? Aquilo pressiona o teu inconsciente e pressiona também o teu consciente, né? Você fica com menos liberdade, né? Na medida que você conhece, então você está fazendo o quê? O conceito você está conhecendo, mas você também está conhecendo a tua sombra. Então, quando você faz isso, você se torna mais livre, porque você pode perceber, não, isso aqui é, por exemplo, a minha raiva que está me pressionando, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu conhecer essa raiva, né? Deixa eu meditar sobre ela e tal. Esses processos todos, claro que para você haver transformação, eles são longos, né? Não é uma vivência que você faz com a sombra que você já sai livre da sombra. Mas se você usa esse método, se você vai praticando, você vai adquirindo mais e mais liberdade, né? Que eu acho que essa ideia da liberdade, ela é muito importante para a gente entender também a meditação, né? A meditação você se aprofunda, mas também você se torna mais livre. Por quê? Porque você é menos prisioneiro das repressões do seu ego, né? E das próprias tensões que você traz, né? Porque a gente traz tensões tudo por conta do que a gente não simplesmente não conhece da gente, né? Então a gente fica sofrendo as pressões do inconsciente, né? E uma coisa também que a gente acha importante é a pessoa compreender as práticas também como inspiração, né? Porque, assim, não adianta a gente querer ser muito controlador das coisas, né? Quando se trata de meditação, a gente precisa perceber que a meditação e a teoria do Wilber também, elas inspiram que a gente veja as coisas de maneira diferente, né? E inspiram também que você possa fazer uma visão melhor de si mesmo. Por exemplo, se você compreende melhor o que é devoção, você pode perceber se você está fazendo aquilo, né? Como é que você está fazendo as coisas da sua vida, você está sendo uma pessoa devocional ou não, você está fazendo a meditação, de que forma, né? Então, a forma que a gente faz é muito importante para adquirir, vamos dizer assim, uma produtividade, né? Quer que eu continue falando mais um pouquinho sobre os aspectos da transformação? Então, são vários... Eu acho que é importante, porque daí você falou da meditação, você falou do trabalho com a sombra, agora, outro né, trabalho são processos terapêuticos e, ao mesmo tempo, meditativos. Isso. E outro aspecto, então, é do crescer, né, que é o grow up, né? O crescer, ele é uma coisa que ocorre naturalmente. Só que tem uma hora que na vida do ser humano que ele para de crescer, né? Então, e às vezes a gente fica com coisas infantis, né? A gente não tem um tipo de emancipação da infância. A gente continua repetindo a infância do mesmo jeito. Então, se a gente sabe como a gente tá ali nesse crescer, como a gente se localiza nos níveis de consciência, você diminui muito a sensação de frustração com a vida, só para começar. Porque você vai perceber o quê? Que quem está provocando a frustração é você mesmo. Por exemplo, se você
tem muito, por exemplo, pensamento mágico, né? Se percebemos muita influência do pensamento mágico, o que a gente está fazendo? Fica claro que a nossa insatisfação se deve a gente ficar editando muitos desejos na mente. Então, aquilo vai editando desejo e tal, então você vive insatisfeito, né? Então, a gente vai procurar explicar alguns elementos do crescer, né? E a pessoa poder fazer, né? Para a pessoa poder fazer mais ou menos, nós não podemos monitorar assim tudo, né? Mas dá para ter uma ideia, né? O nível mágico, por exemplo, eu gosto sempre de falar dele tudo porque ele oprime muito o ser humano, né? E a gente acha que é tudo maravilhoso, a gente tem desejos e tal, mas o desejo é muito traidor, né? E a gente fica grande parte da nossa energia presa naquele aspecto do desejo, né? E sobre o espírito, por exemplo, se nós conhecemos, né, as 3 faces do espírito do Ken Wilber, né, que é Deus como eu, Deus como tu, Deus como ele, é muito, mesmo que você diga o universo, né, você o cosmos, né, mas assim a totalidade, se você conhece esses 3 elementos, fica mais fácil também para você desenvolver a sua relação espiritual, independente da religião que você tem, ou se você não tem, ou a meditação que você faz, né? Então, você pode perceber assim, por exemplo, eu estou muito centrada no meu eu, né? Eu estou só fazendo a meditação, eu sou Deus, ou qualquer coisa assim, ou eu isso, aquilo, mas eu preciso também diversificar esse conhecimento, né? Perceber que tem alguém, né? Que tem alguém maior que eu, ou que tem uma realidade maior que eu mesma, que eu posso dialogar com ela, por exemplo, né? Está ficando claro? Quer dizer, é um diagnóstico que, ao mesmo tempo, leva a gente a fazer, talvez, uma transformação que torna a vida da gente mais produtiva. Porque o que nós somos, né? Isso você, na yoga, e descansam de falar. Nós somos seres condicionados, né? A gente vem nessa vida repetindo coisas, né? E sabe Deus lá desde quando, né? A gente repete, né, sempre as mesmas coisas. Então, para sair do condicionamento, quanto mais recursos a gente tiver, né, melhor. Então, a gente tem que aprender o que é se observar, né, melhor, né, e ver esses elementos que permitem, né, podem permitir que você comece a sair desses condicionamentos, né? E as práticas são muito importantes, porque são as práticas que diminuem a contração. Porque a gente tem a contração, né, ou condicionamento, né, e só as práticas. A vida também muda, por exemplo, você fica doente, né, aquela doença vai fazer você entender muita coisa, né, é uma situação nova para você, por exemplo, né, ou você perde um ente querido e aquilo também é muito novo, né, e você vai ficar frustrado e tal, mas você vai entender a vida de outro jeito. A vida também é terapêutica, né, mas a gente pode ajudar a vida, né? E tornar as práticas fonte de prazer, né? Isso é muito importante, porque a gente busca prazer nas coisas materiais ou nos relacionamentos, que é importante, tudo bem, mas a gente também pode obter prazer e também a gente buscar, né, esse prazer mais profundo, mais espiritual, né? E é basicamente isso. Então, eu acho que esses conceitos todos, né, também tem as linhas, né? As linhas são o quê? São elementos, são aspectos de talentos que você pode ter, ou setores da sua vida, né? Por exemplo, trabalho, né? Ou setor artístico, né? Linguagem, são várias, que também se você pode descobrir, se pesquisar um pouco, que coisas podem complementar as suas ações para que você abra mais a sua mente, né? Uma abertura psíquica, por exemplo, né? Então, você pode ser uma pessoa que sempre gostou de escrever, mas nunca experimentou, né? Então, como é que você pode fazer isso, né? De que maneira você pode dar mais espaço, né, para realmente a sua realização, né? E tornar produtivo, né, a sua vida mais produtiva, né? Eu acho que alguém está colocando aí que é desafiador, né? E justamente a abordagem integral permite facilitar o processo, porque como tem várias práticas em vários, né, aspectos diferentes da vida, você pode se observar em várias coisas, então fica muito mais dinâmico, né?
é bem interessante. E não é nada moralista, né? É apenas é realmente prático, né? Você observar onde você está e você mesmo decide o que você quer fazer com aquela energia, né? Mas sempre com a ideia de que nós podemos abrir a mente, né? Ter uma abertura experiencial maior. Isso vai aumentar muito o nosso quantum, né, de energia, né, para a gente viver ou para a gente meditar, enfim. Né? Vocês estão entendendo por que a Eliana é minha professora há 20 anos? E é muito interessante até resgatar isso agora, Eliana, porque você foi falando, né? E eu acho que tem uma coisa que a Eliana tem uma relação não à toa, né? Essa identificação com a abordagem, com a teoria do Ken Wilber, porque como eu falei no teu currículo, né? Você deu aula de psicologia do desenvolvimento. Eu estudei Piaget com a Eliana. E na teoria do Ken Wilber, ele usa o mapa de consciência do Piaget, né, que é desenvolvimentalista, então, para falar dos níveis de consciência. Eu escutei muito a Eliana falar do pensamento mágico, né, que é um dos meus preferidos, confesso, né, e eu acho que é muito legal, porque tem essa apropriação já de antes, né, da teoria integral, e você, com tudo isso que você já tinha de repertório, né, da psicologia e ainda do yoga, que também é uma linguagem que o Ken Wilber, né, se apropria. Então, realmente, assim, a Eliana, ela é um pilar que une e integra esse aspecto da psicoterapia com a espiritualidade, e essa possibilidade de ter, além de tudo, o repertório teórico, né, viabilizando para vocês esse contexto de encontros que vão ser terapêuticos, que vão ser educativos e que vão ser de uma abertura de consciência mesmo. Então, é bem legal estar te escutando falar, né, até exemplificar, Eliana, o nível de consciência e por onde que vocês vão trabalhar, porque me resgatou essa memória, né, de você dando aula de psicologia do Piaget, como psicodramatista também, né, Eliana? Não está no seu currículo isso, mas nas supervisões a gente fazia muito, né, essa relação, né, com os personagens internos. Então, o aspecto do manejo da vivência que o psicodrama favorece, especialmente quando for tratar sombra, né, e o 3-2-1, eu acho que, assim, é realmente uma rica oportunidade. Hoje em dia a gente sabe o quanto que os contextos de psicoterapia, eles têm até uma limitação para algumas pessoas. E aí eu queria ouvir também, de repente, Guilherme, você falar um pouquinho, como é que vocês vão propor a vivência, né, e a teoria, e como que vai ser esse formato? São 8 encontros, as pessoas, vai ter muita gente, eu vou falar de mim, as pessoas vão ficar sabendo. Enfim, como é que eu vou me expor ali no grupo, né? Como é que vai ser esse manejo? Desmuta. Pronto. Então, como é que vai ser o formato, né? Então, são 8 encontros, né? É bem rápido. 2 encontros por semana, né? Às terças e quintas. De 2 horinhas cada um, e a gente vai trabalhar com todos os elementos, né, da teoria nesses 8 encontros, né? A gente não pretende ter muitas pessoas fazendo também, porque senão fica, né? A gente quer uma participação mais interativa, mais próxima, né? Poder ouvir as histórias, poder comentar sobre a prática, poder fazer perguntas, poder tirar dúvidas, trocar ideias, trocar experiências. Então, assim, se tiver muita gente, complica um pouco, né? Aí fica sempre alguém lá de canto que acaba não participando muito. Então, a gente está dando preferência a ter um grupo mais enxuto, né? Então, nós vamos aí ver esse máximo aí, 10 pessoas, 12 pessoas no máximo, acredito eu, né? E vai ser assim, né? A gente vai tentar criar ali um ambiente de interação mesmo, de interação, e criar essa egrégora, essa energia, né, de grupo, para que todos possam se sentir animados, né, energizados e bem à vontade, bem tranquilos. Acho que não vai ter problema em
expor as suas coisas, a gente quer ter um grupo assim bem de escuta, né? Preocupado mesmo com as dificuldades, com as experiências reais, né, de vida. Então, a gente não está ali para ficar se colocando como Deus, como qualquer coisa, sabe, fora da realidade. Não, todos somos humanos, todos temos nossos problemas, né? E, assim, a gente também vai aproveitar muito, eu e a Eliana, com certeza a gente vai crescer também juntos, né? Então, assim, é uma coisa para todos, né? Para todo mundo crescer, todo mundo interagir, todo mundo praticar e a gente se sentir animado para fazer essa autotransformação, né? Cada um fazendo a sua, mas a gente se ajudando ali, né? Então, é por E uma aí. coisa que eu acho legal, né, você, assim, que traz a sua experiência de vida, né, as suas questões pessoais como o meio através do qual a transformação aconteceu com você e continua acontecendo com essa ferramenta, com esse recurso, com esse mapa que é a teoria integral. Então, o que eu acho que é muito rico da relação de vocês dois, desse encontro de vocês dois, né, e eu aqui mediando, porque me sinto, né, um pouco teórica, um pouco psicoterapeuta, e estou vivendo também um processo de transformação que está passando pelo meu corpo, sabe? E a teoria e a prática de vida integral estão sendo realmente um recurso muito importante para eu poder. Eu diria que a minha autotransformação está passando por um processo de ampliação de consciência, e é como a Eliana falou, chega uma hora que a vida pede para a gente continuar crescendo, mas a gente não sabe como cresce, porque a sociedade não ensinou essa parte. E isso, a teoria Não. integral é muito rica, porque o Camille Bervet fala, então, dá para ir um pouquinho mais. Vamos seguir por aqui? Né? Como que eu faço para mudar meu nível de consciência? Como que isso vai enriquecer? Como que eu tenho outros repertórios para poder enriquecer a minha forma de ser e estar no mundo? Então, eu sinto que até a participação das pessoas é muito bem-vinda, né? O Carlos se manifestou aí no começo. Deixa eu só aproveitar e falar um pouquinho com a comunidade, porque a gente não vê vocês, mas vocês vão aparecendo assim para a gente, né? Enquanto a gente ainda tem esse tempo com as mensagens, enquanto a gente ainda tem esse tempo aqui da live, aproveitem para ir pensando em perguntas, porque a gente já está declinando aqui no fim do encontro, tá? Então vão pensando e escreve para a gente, mas a Solange, né, escreveu, a Sheila, o Carlos, a Marilena e a Márcia agora, a Bia, então muito bem-vindas as colocações, as saudações de vocês e as questões que estão vindo. E acho que é tão importante a gente se colocar como o sujeito que passa pela experiência, né? Afinal de contas, o próprio Ken Wilber teve isso na obra, né? O momento ali onde ele vive através do relacionamento dele, um desafio intenso. Depois vem uma questão de saúde extremamente desafiadora. Então, é muito importante a gente hoje, nessa era, né, ter essa relação com o sujeito que vive a experiência sem ter a hierarquização como uma condição de eu vou te proporcionar a autotransformação, né? Pague aqui a conta e você vai sair iluminado. Então, eu acho que isso é muito interessante, que vocês colocam de uma forma muito genuína o que a teoria pode oferecer através da prática e da experiência de vocês. Então, eu queria legitimar você como essa pessoa que passou e está passando por essa experiência, e o tato que o encontro vai precisar quando as pessoas se expõem, né, o tato que você já tem aí com a tua própria experiência, Guilherme. Acho que a Eliana quer né, colocar alguma coisa. E aí até emendo, falar um pouco aí sobre autotransformação. Eliana, se a pessoa que vai fazer o curso vai sair transformada, vai sair autotransformada, situa aí quem está interessado. Não, então, a gente ninguém faz milagre, né? Mas o que a gente vai querer explorar, vamos dizer assim, são esses diversos campos de experiência que são possíveis ao ser humano, né? É como se a gente tivesse vários botões de rádio, né? Mas campos de experiência mais psicológico, né? Então, alguns botões de rádio são fáceis de sintonizar, são aqueles condicionados. Você acorda de manhã e já começa a pensar, às vezes, coisas que você não quer pensar, né? Que são os condicionamentos, né? E outros são mais difíceis, né? Então, o que o Ken Wilber propõe é que a gente seja ativo nisso, né? Não que uma prática vai se transformar na hora, mas você pode perceber, não, agora eu estou precisando ativar esse campo de experiência, né? Por exemplo, agora eu vou fazer um trabalho com a sombra. Eu vou observar,
né, essa minha reação. Em vez de reagir, eu vou observar essa minha reação e vou tentar dissolver esse condicionamento, porque se trata de dissolver o menor dentro do maior, né? É Shiva, né? Dissolve o menor dentro do maior. Então, assim, a gente vai tentar orientar e dar exercício para que a pessoa tenha mais acesso para expandir a consciência dela, né? Então, a gente vai dar o exercício, a teoria, o exercício, e no final, então, a gente vai estar conversando para elucidar e dar algumas ideias, né, de como a pessoa pode acionar novos campos de experiência. Porque o que nós fazemos sempre, a gente confunde o que a gente reage, a nossa reação, e a gente confunde a nossa emoção com a realidade, a gente acha que é assim. Então, a gente ficou com medo de alguma coisa e acha que é a situação, né? Então, a gente tirar esse tipo de paranoia, né, de achar que vem tudo de fora, para ver, por mais chato que seja, como diz o Ken Wilber, né, a gente tem que, muitas vezes, suportar uma coisa um pouco desagradável para a gente poder ir além disso, né, para a gente poder ir além daquele limite, né. E, enfim, é transformador nesse sentido, né? Mas é sempre lembrando que não é o curso que vai transformar, mas é os meios, né, que a pessoa pode começar a ver em si mesma, né, para que, através daqueles meios, ela vá buscar, então, situações de transformação e as práticas, né? Como é que eu saio dessa, né? Então, realmente, as práticas ajudam muito a gente sair dessas que a gente não gosta, né? Então, a gente vai propor as práticas, a gente vai propor, já ajudam bastante a gente. São simples, inclusive, não é nada difícil, né, Guilherme? É simples, né? Mas a gente me baseei muito no psicodrama, que tem uma técnica que chama psicodrama interno, né? Então, a gente se baseou no psicodrama e também na meditação dirigida, né? Fizemos uma mistura de coisas para poder ter acesso a essa liberação, né, da energia em relação aos temas, né, que a gente está preso. E tem uma pergunta aqui que tem a proposta de ser o corpo, né? De também trabalhar o corpo. Como é que vocês estão pensando em fazer isso? O corpo, acho que vai ser o corpo físico, né? Ele vai ser. Não vai dar para a gente trabalhar, porque não vai dar para a gente fazer coisa com o corpo físico. A gente vai ser através das sensações mesmo, né? É mais porque o corpo, ele é uma âncora, na verdade. Então, a âncora, né, das sensações, né, e das emoções. Então, é um conhecimento direto do corpo, das sensações. É por aí. Quer complementar, Guilherme? A gente ter a atenção no corpo também, durante as meditações, durante as reflexões, durante tudo aquilo que a gente vai trabalhar, né, psiquicamente, espiritualmente, a gente está atento ao corpo, né? O que eu estou sentindo, né? Às vezes é bem localizado, né? Então a gente vai estar trabalhando o corpo dessa maneira, né? Sentindo as energias, né? Então a gente sempre vai estar com a teoria integral, ela não descarta nenhuma dimensão do ser humano, né? Então, assim, o corpo é importante, a energia é importante, o pensamento é importante, o sentimento é importante. Então, essa atenção, né? Esse mindfulness, né? Que nós vamos trabalhar, é a atenção em todos os níveis, no nível do corpo, das emoções, dos pensamentos e das intuições espirituais, né? Então, tudo isso vai trazendo uma ampliação de consciência, né? Uma atenção mesmo, né? Para si próprio, para você poder se ver, se enxergar, se conhecer e se transformar, né? Através dessas práticas, né? Que vão, né? Vão trazendo à consciência tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, e muitas vezes está lá, e a gente não sabe, não tem consciência, né? E pode estar, de alguma maneira, também te atrapalhando, né? Porque
tem o material da sombra, por exemplo, né, que fica lá escondidinho, reprimido, e a gente, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso daqui, né? Ou, por exemplo, um nível de consciência que você ainda está, de repente, trabalhando com aquele nível de consciência sem ter consciência de que você está trabalhando com aquilo ali e você vai perceber que não é o seu, aquilo ainda não é o seu melhor. Você pode estar um pouco mais maduro, um pouco mais crescido, né? E para poder também exatamente se libertar, né? E se libertando desses níveis menores, né? E que aprisionam um pouco o ser de repente num embate, numa situação, né, onde você se coloca de uma forma limitada, restrita. Então, a gente pode ter uma visão mais ampla, né, sobre as coisas, né? Então, é muito interessante, né? Então, a gente vai trabalhando o corpo, né, desta forma, né, tendo consciência deles, vai trabalhando as emoções através de trabalhar com os materiais que estão lá reprimidos e a gente vai mexer com eles um pouco. Aí a gente vai trabalhar a mente com a questão dos níveis de consciência, que a gente pode adquirir uma amplidão maior no nosso modo de ver, de enxergar a vida e as pessoas e a si próprio, né? E depois o nível espiritual, né? Que é a gente entrar em conexão realmente com essa nossa parte, que é a parte mais importante na realidade, né? Do ser humano, que é aí a gente buscar realmente a paz, a liberdade e aquilo que a gente almeja, né? De mais profundo, né? Que é essa libertação, essa coisa mais realmente mais profunda. Então, vamos trabalhar todos os níveis, né? Todos os níveis. Então, com certeza, traz transformação, né? Traz consciência, traz transformação, traz mais felicidade, traz mais liberdade, tudo isso. Isso é uma coisa que eu quero lembrar também em relação à sombra, que o que eu ia falar da sombra dourada, né? Porque nós esquecemos as nossas, não lembramos, não ativamos as nossas capacidades superiores. Né? E então a gente aprender a se ouvir leva também a gente a reconhecer sentimentos, né, que são do nível mais sutil, né, que a gente no dia a dia às vezes não percebe, mas quando você começa a se perceber, você pode ter vivências, né, que você começa a se valorizar mais e ter mais confiança em você, né? Por exemplo, você pode ter uma vivência de alegria, né? Você pode perceber, nossa, me sinto alegre, né? Independente de qualquer coisa que está acontecendo. Ou você pode experimentar uma vivência de amor, né? Você pode sentir que você é constituído por uma energia mais amorosa, né? Que no dia a dia você não percebe, mas quando você começa a perceber, você começa a poder fazer aquilo crescer, né? Como se fosse, como colocar no fermento, né? Então, acho que a gente precisa de um pouco de fermento para a gente poder crescer, e esse fermento seriam as práticas e a consciência do nosso valor, né? Acho muito importante, porque a consciência espiritual, ela nos dá o verdadeiro valor, né, do que nós realmente somos, né? E a gente, oprimido pela matéria, a gente não consegue isso, né? E só através de meditação e através de exercício a gente tem que solicitar que isso apareça dentro da gente, né? A gente precisa pedir isso. Eu acho interessante isso, né? Porque nas religiões você também tem essa ideia de pedir, né? Que você tem o pedir através do rezar, por exemplo, né? Mas tem muitas outras formas da gente pedir, que é se escutando, né? Que é criando contextos para você vivenciar uma energia mais sutil dentro de você. Né? Porque você vai pedir para Deus te dar tudo, você também não vai se ouvir. Né? Então, se ouvir ouvir Deus sim, mas se ouvir também você mesmo.
né? E ter compaixão de você mesmo, né? Nisso o budismo é muito interessante, porque tudo começa com você, né? Toda transformação começa através de você. E a gente fica achando que o mundo tem que trazer para a gente as coisas transformadas, mas não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se transformar também. Tudo bem, o mundo mudar é bom, mas a gente precisa se transformar, são as sementes, vamos dizer assim, né? Que tem que crescer dentro da gente, né? E não é fácil, não é, porque a gente é bem condicionado mesmo, né? Mas com o exercício constante do autorrespeito, né? Das práticas, né? Da compaixão e tal, você vai conseguindo aumentar bastante a sua natureza, né? De vida, vamos dizer assim, a sua vida mesmo, né? Eu queria aproveitar essa energia que veio agora com a tua fala, Eliana, porque a gente está terminando, né, o nosso encontro, e claro que algumas pessoas, né, vão fazer o curso, e muito legal que alguns já compartilharam aqui, o Wilton já está inscrito, o Dorival Schultz está desejando sorte aí para o curso, o Carlos, inclusive, né, falou que o valor tá super favorável, está super acessível. Então, realmente vale a pena, né, aproveitar essa oportunidade. O Alexandre também desejou boa sorte aí para o curso. E independente de quem vai fazer o curso ou não, aqui estamos tratando desse tema e fazendo essa palavra autotransformação vir a público, através, né, do que vocês estão compondo e canalizando através desse curso. Para aqueles que estão com a gente aqui, vão assistir a live depois, e né, o curso já está aí disponível, o link está acessível, vamos colocar no chat aí para quem quiser ver e acessar. Depois, dúvidas, fale com o Instituto, a gente pode, né, organizar direitinho respostas para vocês. Vai começar no dia 23 de agosto, o curso também fica gravado, para quem não puder fazer online, ao vivo, ele tem um tempinho aí de gravação, para poder viabilizar mesmo. E o que eu queria trazer nessa fala, nessa energia que você trouxe, Eliana, para vocês dois, e para a gente já começar a concluir, independente de quem vai fazer ou não o curso, mas estamos aqui envolto desse tema. Com o que vocês viveram na vida de vocês de autotransformação e junto com a teoria, o que vocês deixam para as pessoas hoje, assim, né, conectarem com essa palavra mesmo, com esse movimento psíquico interno, né, de autotransformação? Qual que é a deixa que vocês colocam para as pessoas que até não vão poder participar por alguma razão, mas que levem para casa a chamada dessa intenção de autotransformação pela linguagem, ou pela ótica, pela perspectiva, ou pela inspiração integral que vocês canalizam na vida de vocês? Eu vou lembrar o que é o Wilber aqui, né? A primeira coisa que ele fala sobre isso, sobre as práticas, é faça, né? Então, eu acho que eu faço práticas espirituais há muito tempo, então às vezes eu relaxo, às vezes, né, você fica mais distante, às vezes você fica mais próximo, né? E eu percebo que o fermento, para mim, é a perseverança, né? É você sempre ter a esperança de que você tem um ponto melhor que você vai atingir, né? Não sei se foi isso que você perguntou, mas assim, porque assim, a gente fica muito autoindulgente com as nossas limitações, né? Então, no caso, é você largar essa autoindulgência e realmente perseverar para buscar um novo. Eu acho que é isso. Um novo interno, né? E você, Guilherme, o que você deixa para as pessoas, né, levarem dessa temática para a vida delas? Olha, eu podia trazer como exemplo, né, a minha transformação, né, em relação à minha dependência química, por exemplo, né, que foi alguns anos atrás, né? Então eu participei de um grupo também que eu posso chamar de integral, porque ali a gente trabalhava todas as dimensões também, né? Emocional, espiritual, física, né? Então quando você se liberta, né, de emoções negativas, de pensamentos negativos, né? Meu Deus, como eu tinha pensamento negativo, emoções negativas, né?
e vivia aquele mundo, né? Aquele mundo infernal, né? Então, você passar por uma transformação, né, real, através de um processo terapêutico, né, de acolhimento, de esclarecimento, principalmente de acolhimento, né? No caso da dependência química é muito importante isso, né? Mas aí, quer dizer, depois, com o passar do tempo, você vai sentindo falta de mais crescimento ou de mudança de perspectiva, né? Não ficar somente naquele mundo. Por isso também a minha vontade de trabalhar com a teoria integral no seu formato original, né? Porque aquela vontade de se envolver com a teoria integral, com as práticas, né, de uma maneira pura, assim, vamos dizer, né? Sem ter um grande problema por trás. Quer dizer, você sim. tem dificuldades, né? E vai utilizando aquela ferramenta, né, para o seu dia a dia, para melhorar o seu dia a dia, né? Então, é um processo, né? Não é algo que acontece de uma hora para outra, para ninguém, né? Estamos todos em busca, né? Todos, inclusive, acho que as pessoas mais iluminadas estão sempre também lutando, né? O que o Wilber mesmo diz, né? Numa entrevista, numa última entrevista dele, ele falou: olha, a minha maior dificuldade é a minha sombra, né? Então, assim, não tem ninguém assim completamente livre dos problemas, né? Então, assim, é um processo, requer perseverança realmente, né? Mas, assim, exatamente, né? Com essa esperança de que a gente sempre tem mais, né? A gente pode melhorar, pode se sentir cada vez melhor, e é isso, né? É através dessa perseverança, dessas práticas que a gente vai adotando, e aí, quando a gente vê, a gente já está num outro patamar, a gente já está, nossa, livre de tanta coisa, né? Então, assim, é muito importante, né? Assim, eu acho que a vida, na realidade, ela é isso, né? Ela é essa busca intencional, né? No primeiro momento, assim, uma busca quase que necessária, senão você vai morrer, vamos dizer assim, porque, né, você pode estar numa situação realmente muito ruim, né? Mas depois você vê que aquilo não é definitivo, né? Não para, as coisas, né? A vida requer que a gente vá melhorando, né? Porque senão realmente né, a vida começa de repente te engolir, né? Então assim a gente precisa estar sempre ligado nisso, né? Nas práticas, nas ferramentas, nesse assunto, na espiritualidade, para a gente poder, né? E realmente ir se transformando e melhorando. Eu acho que é Tá isso. aí, né, pessoal? Tá aí, são palavras fortes, né? Bonito. Friso aqui, são palavras fortes, perseverança, acolhimento. Então, a Eliana trouxe perseverança, né? O Guilherme trouxe acolhimento. E agora nessa fala final sua, né, às vezes a pessoa está num movimento limite que ela nem está se dando conta, você falou a palavra morte, né, a gente está com a imagem do slogan da proposta da vivência do curso é a borboleta, né, então não é mera poesia, realmente tem uma mudança de forma, né, esse aspecto do eu que tem que se render ao maior, ao novo, e é um processo que talvez é o que todo mundo está precisando, né? Que energia que a gente tem que resgatar para seguir perseverando com uma vida que segue cobrando, que segue exigindo, que segue crescendo e com acolhimento, porque está todo mundo bastante cansado, desgastado, sem recurso e sem supervisão, né? Uma supervisão desse olho que cuida desse olho, que inclui desse olho, que considera. Então, vocês realmente estão fazendo aí uma composição muito, muito especial. Está aí, né, a partilha do Rani Nóbrega, que te conhece, Guilherme. E óbvio, né, para sair da sua condição, haja perseverança e vontade de ir além, né? Então, é quase que esses níveis que você vai falando, né? Quero mais, fiquei com essa palavra, né, com essa expressão, quero mais. E se pensar na dependência química, né,
que esse quero mais? Que energia? Como você pôs essa energia em movimento para um quero mais de grow up, né? Muito forte, muito sensível à condição que a gente está aqui, e estou aqui já deixando um agradecimento em nome do Instituto Integral Brasil, para todos os que estão aqui com a gente, lembrando que o curso começa a vivência, né, dessa autotransformação supervisionada por esses dois aqui conosco, começa no dia 23 de agosto, vai até o dia 22 de setembro, são 8 encontros, terças e quintas, das 7h30 da noite às 9h30 da noite, um horário nobre não só porque é a hora que a gente chega em casa, mas é a hora que o ego rebaixa as suas atividades e permite que o inconsciente entre um pouco no campo antes de dormir. Então, é um bom horário para realmente se retirar, né, dos estímulos externos e ir para dentro fazer o que a Eliana bem lembrou, que o Ken Wilber fala: faça. Portanto, façam. Né? Aqui estamos, aqui só oferecendo para que vocês façam a autotransformação de vocês com aquilo que está ao alcance de vocês, com perseverança e acolhimento, e aos que assim se sentirem chamados, está aí a proposta. Quer deixar suas palavras finais, seu agradecimento, Eliana? Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e esse tema é um tema muito querido, né? E, enfim, eu espero que as pessoas possam aproveitar o curso, vão aproveitar, né? E que façam também. Guilherme. Tá, muito obrigado, né, a todos aí que ficaram com a gente, né, nos ouvindo. Vamos lá, eu espero vocês no curso, se vocês realmente, né, se interessaram e tal, a gente vai estar lá, a gente vai aprender bastante coisa, vai praticar bastante, vai ser muito legal, nós vamos criar uma energia bacana ali entre a gente, para a gente poder ter esse crescimento, essa autotransformação, essa conexão, e a gente sair dele um pouco melhor do que a gente entrou. É isso. E é legal que as pessoas estão se despedindo aqui também, né? E colocando você, né, no foco aqui, Guilherme, porque como o Ken Wilber também ensinou, né, a gente tem que viver o território, né? E nada como ter essa supervisão de quem atravessou o território, né, com esse mapa, para poder dar seu testemunho ocular. E cada um tem, como a Eliana também lembrou, com a visão, né, do Oriente, dos condicionamentos, a gente realmente tem os nossos vícios, né? Temos os nossos condicionamentos, temos as nossas dependências, e a transformação ela exige essa renúncia, né? Esse desapego, essa transformação não vem de graça, né? Ela vem na base desse Shiva que a Helena trouxe, né? Que é essa renúncia para um algo maior que chama. Então, muito, muito especial. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. E fiquem com essa inspiração, né? Perseverança e acolhimento, uma chave para a transformação. Então, uma ótima, né, jornada para todos vocês, e que vocês estejam sendo, né, acolhidos também pelo todo que vai organizar essas pessoas para estarem com vocês nessa noite. A live vai ficar gravada, tá? Então indiquem para aqueles que não puderam estar presentes ao vivo com a gente, para que tenham acesso e a gente possa expandir essa semente para as mentes que estão em campo fértil para receber esse recurso, essa água que vem da fonte que esses dois beberam. Uma boa noite para vocês nesse dia especial, nessa noite especial, e que venha, né, um agosto nobre para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Vanessa. Tchau. Tchau. Tchau, Eliana. Tchau, Guilherme. Tchau, bem. Obrigada. Obrigado a vocês.